Vamos abrir o programa de hoje falando de um negócio chamado fila de banco. Isso é péssimo. Quem já não enfrentou fila de banco? Cada um que eu olho aqui faz, né? Bom tempo, né? Você perde tempo para pagar uma conta, rapaz do céu. Bom tempão mesmo. E de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, mais de 500 municípios brasileiros têm leis. Você sabia, Loura? Não, como assim? Tem leis que regulamentam o tempo de espera nos bancos. Esse tempo varia de 15 a 30 minutos e a maioria das capitais brasileiras determinam 15 minutos como o tempo máximo que você pode ficar na fila de atendimento, em dias normais. Rola. O prazo para atendimento em datas de maior movimentação, como dia de pagamento e tal, aí esse prazo pode ser estendido até 30 minutos, mas é lei isso. Não sabia, não. Quando eu descobri que isso é uma lei, inclusive, a gente falou, gente, mas será que isso acontece? Como é que faz para cobrar a multa, né? A própria Federação dos Bancos tem uma norma. Ela estabelece que nos municípios onde não houver uma lei regulamentando a questão, o atendimento será realizado em até 20 minutos em dias normais e 30 minutos em dias de pico. Mas essa é uma lei complicada de ser cumprida. Muitas vezes os clientes enfrentam filas enormes, passam horas, como a gente está vendo aí. Às vezes a manhã inteira e o caixa do banco está lá, só naquela folga, né? Isso quando tem caixa suficiente, porque às vezes tem um monte de guichê e um caixa trabalhando. Eu acho que é uma falta de respeito. Aí a lei, e essa lei aos clientes, acontece em todo o país, então não importa onde você mora. Então nós vamos ver alguns flagrantes feitos em agências, por exemplo, nós vamos visitar São Luís do Maranhão. Quer ver? Rodou. Dentro desse banco falta cadeira para tanta gente, que espera de pé mesmo. Essa idosa chegou na hora da abertura do banco. Mais de 2 horas depois, ela ainda não tinha sido atendida. Meia hora é o máximo que o cliente deveria esperar para ser atendido num banco em São Luís. Aqui há leis municipal e estadual que regulamentam esse tempo de espera nos estabelecimentos bancários. Aliás, esse tipo de legislação existe em todas as regiões do país para proteger o cliente como consumidor. Só que essas leis nem sempre são respeitadas. De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, mais de 500 municípios brasileiros têm leis que regulamentam o tempo de espera nos bancos. Com uma câmera escondida, fomos a algumas agências para conferir como anda o atendimento. A lei dos 30 minutos fica mesmo só no papel. Muito tempo aí esperando. 2 horas. Outro banco e mais desrespeito à legislação. Logo que chegamos, a atendente avisa. Tá ter paciência. Me diga uma coisa, agora são 10h30. Você tem ideia de que horas que eu vou conseguir ser atendido? 15. 1h30 tem que ser atendido, você acha? Essa idosa de 78 anos chegou às 10 da manhã, pegou a senha número 1 e preferencial ainda. Não adiantou. Já passava das 11 horas e ela ainda não tinha sido chamada. Uma lei federal, né? Idosos, né? Tem prioridade, né? Foi atendida depois de quase 2 horas. Esta mulher, com a senha número 3, decidiu reclamar depois de quase 1h30 sem atendimento. A Promotoria de Defesa do Consumidor diz que a recomendação nesses casos é procurar o PROCON, registrar a queixa e depois entrar na justiça contra o banco para pedir indenização. Isso daí é uma falta de respeito, assim, gritante contra não só o consumidor, mas contra a pessoa humana. Tem que ser denunciado. O PROCON do Maranhão diz que no ano passado aplicou mais de R$500 milhão em multas em estabelecimentos bancários. Mas para isso, o cliente tem que reclamar. Alguns bancos usam do artifício de a pessoa não conhecer muito bem a lei, do consumidor não conhecer muito bem aquela lei. Mas só que aqui, quem tem que fazer a prova de que está cumprindo a lei é o banco. Então o consumidor deve vir ao PROCON para garantir seus direitos. Viu só? Boa, hein? E de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, na capital maranhense, nem a lei estadual, nem a municipal tem protegido os clientes de tanta demora no atendimento. Os bancos citados na matéria informaram que estão investindo no quadro de funcionários e na abertura de novas agências para melhorar o atendimento. Mas olha que barbaridade, né? Não, é demais mesmo. Inclusive as notas que nos mandaram aqui, as notas dos bancos, né, eles responderam inclusive por nota. O que demorou 40 minutos no atendimento informou que recebeu uma demanda atípica no dia da reportagem pela interrupção do atendimento de uma outra unidade que tinha na região e aí a situação já foi normalizada. Eles disseram ainda que fazem monitoramento das filas.
Já o outro banco, mostrado na matéria, que demorou cerca de 30 minutos para atender os clientes, informou que se esforça para se adequar às leis e normas sobre o tempo de espera e vem investindo na modernização e contratação de pessoal. Aqui no Rio de Janeiro, a lei estadual determina uma advertência com prazo de 30 dias para regularização do serviço. Depois, tem uma multa de, na segunda reclamação, tem uma multa de R$10 mil. Aí, nessa primeira, né, depois da normalização. A multa vai dobrando, Louro, de acordo com uma nova autuação. Por exemplo, então, um vai lá, reclama do banco, a primeira multa é 10. O outro vai lá, reclama do banco, a multa vai para 20. Caramba! Aí tem uma quarta reclamação, R$40 mil. Na quinta, a autuação, a multa é de R$120 mil. E vai dobrando, entendeu? É um monte. É geométrico, não é aritmético, né? Aí, quando o PROCON multa, por exemplo, o dinheiro vai para o próprio cofre do PROCON, para ele melhorar o atendimento de todos nós. Agora, se a pessoa se sentir prejudicada, ela deve denunciar no PROCON os órgãos de defesa do consumidor e pode entrar com uma ação. E aí, ela entrando com uma ação pessoal contra o banco, a pessoa pode receber uma indenização, que é alguns casos que a gente levantou aqui. A federação, a FEBRABAN, chamada Federação Brasileira de Bancos, explicou em nota que ainda esse ano ele vai distribuir selos de conformidade, ela está chamando, aos bancos que conseguirem controlar o tempo de atendimento nas agências por todo o país.